Um mês sem gravar vídeos, né? Que triste. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Papo Teológico, né? E faz um tempinho que eu não gravo vídeo, exatamente um mês, então aproveitei esse mês para postar algumas pregações, como vocês que acompanham o meu canal viram aí, fiz uma playlist lá de pregações. E eu quero voltar com esse primeiro vídeo, que vai ser uma primeira parte de um vídeo que eu vou fazer em 2 ou 3 partes, sobre a história das Assembleias de Deus. Então, no nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre a história da Assembleia de Deus, que completou no dia 18 de junho, 109 anos. Roda a vinheta. Como alguns que acompanham meu canal já sabem, eu sou de uma Assembleia de Deus, que é uma Assembleia de Deus, vamos dizer assim, um pouco mais moderna, né? Se o termo pode ser usado dessa forma, não sei se essa nomenclatura é a ideal para defini-la, porém, então, eu quero aqui contar a história das Assembleias de Deus. Eu ia fazer apenas num vídeo, mas quando eu comecei a estudar, eu vi que um vídeo só ia ficar pequeno. E vou fazer outros vídeos particulares de alguns personagens importantes sobre a história da Assembleia de Deus. Você que é assembleano aí, já entra compartilhando, dando like, se inscrevendo no canal e me ajudando a espalhar teologia. Esse vídeo vai ser um vídeo histórico, então eu não vou dar minha opinião, o que eu acho, que foi bom ou foi ruim, pontos positivos ou negativos. É apenas uma visão histórica sobre a história das Assembleias de Deus, que tem muitas coisas positivas, muitas coisas boas que Deus trabalhou, mas também tem coisas negativas. Mas, deixando de lado, vamos contar sobre a origem das Assembleias de Deus. E antes de falar das origens, eu preciso falar da origem do movimento pentecostal. Então, pentecostal é baseado em Atos capítulo 2, que foi no dia de Pentecoste, quando estava no cenáculo 120 discípulos, e os 12 apóstolos estavam lá também, e desceu o Espírito Santo e eles falaram em outras línguas. Como você sabe, isso aqui é um canal teológico. E nós sabemos, né, que as línguas que falaram eram línguas idiomáticas, ou seja, línguas existentes. Por isso, esse movimento, que é um dos maiores movimentos do mundo, tem essa nomenclatura de movimento pentecostal. A sua origem, pelo menos aqui no século XX, século passado, se iniciou no dia 1º de janeiro de 1991, quando um pastor que estava numa escola bíblica, o nome do pastor é Charles Fox Parham, ele ensinando na escola bíblica diz que uma jovem chamada Agnes, ela foi batizada com o Espírito Santo. Ele diz assim, e deixou registrado: impus as mãos sobre ela e orei, declara Parham. E recordando aquele momento, eu mal havia completado 3 frases quando a glória desceu sobre ela. Uma auréola luminosa parecia envolver sua cabeça e o seu rosto, e ela começou a falar em chinês. Durante 3 dias, não conseguiu falar outra palavra em inglês. Então perceba que essa jovem Agnes, ela ficou 3 dias falando em chinês. Ela foi a primeira a manifestar vamos dizer assim, o dom do Espírito no século XX. E isso levou o pastor Parham a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele acreditava fielmente que o batismo com o Espírito Santo, e uma das suas evidências era o falar em outras línguas, ou idiomáticas, ou línguas inexistentes. E com isso, ele começou a iniciar várias escolas bíblicas, ensinando essa doutrina de Atos 2. E em 1905, em Chicago, um pastor africano chamado William Joseph Selman foi batizado com o Espírito Santo. E logo depois que ele recebeu esse ensinamento, foi batizado com o Espírito Santo, ele em 1906 teve a oportunidade de dirigir uma igreja em Los Angeles, na Rua Azusa. E lá na Rua Azusa, no dia 18 de abril de 1906, houve aquele grande movimento onde muitas pessoas foram batizadas, houve profecias, milagres aconteceram, e isso foi um marco do movimento pentecostal. E aquilo se espalhou por vários lugares ali dos Estados Unidos. Uma observação que essa jovem Agnes, ela foi batizada na cidade de Topeka, no Kansas.
Voltando aqui ao pastor, eu vou até deixar aqui uma foto dele aqui, William Joseph Selman. Ele com muito fervor ensinou a doutrina do pentecostal, do batismo com o Espírito Santo, e muitas pessoas foram batizadas depois disso. Um pastor, em uma dessas pregações, foi batizado. Um pastor sueco chamado Gunnar Virgin. Esse pastor, ele cria no batismo, no poder do Espírito Santo, que precisávamos trazer esse avivamento para a igreja, que a igreja precisava ser avivada com o poder do Espírito Santo e com o batismo com o Espírito Santo. E ele conheceu, ele era da Igreja Batista, mesmo assim ele aceitou essa doutrina, esse avivamento, foi batizado. Ele conheceu um missionário chamado Daniel Berg, e os dois ali numa convenção batista em Chicago se conheceram, e diz a história que eles orando, o Espírito revelou que eles deveriam ir para o Pará. Só que eles não sabiam que lugar era esse. O que eles fizeram? Foram numa biblioteca, procuraram lá o mapa mundi e descobriram que o Pará ficava no Belém, aqui no Brasil. Enquanto o avivamento conquistava terrenos e dominava a vida religiosa em Chicago, fatos de alta importância envolveram dois jovens suecos residentes nos Estados Unidos, que em breve teriam suas vidas intimamente ligadas à história das Assembleias de Deus no Brasil. Na cidade de South Bend, no estado de Indiana, morava um pastor batista que se chamava Gunnar Virgin. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o jovem oriundo da Suécia foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali. Diante da demonstração do poder divino, ele creu e foi batizado com o Espírito Santo. E em 1910, no dia 19 de novembro, depois de 14 dias de viagem, chegou os missionários suíça, Daniel Berg e Gunnar Virgin, com o propósito de trazer a doutrina pentecostal, o avivamento para as igrejas do Brasil, de evangelizar, de expandir o ministério e o reino de Deus. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante, os dois missionários desembarcaram em Belém do Pará. Eles não possuíam amigos ou conhecidos nessa cidade, não traziam endereços de alguém que os acolhesse ou orientasse. Vinham unicamente encaminhados à graça de Deus. Tinham a protegê-los o Deus de Abraão. Carregando suas malas, enveredaram por uma rua. Ao alcançarem uma praça, sentaram-se em um banco para conversar e ali fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Eles foram aqui recebidos pela Igreja Batista do Belém e pelos seus pastores. Foram recebidos muito bem. Porém, eles eram um pouco criticados pelo seu fervor na oração, pelo seu fervor na adoração. E eles diziam que deveriam buscar o batismo com o Espírito Santo, que era uma promessa que estava na palavra de Deus, e que todo cristão deveria buscar o batismo com o Espírito Santo, e como evidência era falar em línguas. Muitas pessoas acharam que a sua doutrina era uma doutrina estranha, eram heresias, era uma doutrina que não deveria se acreditar, mas duas mulheres se destacaram, elas creram e buscaram fielmente o batismo com o Espírito Santo. As mulheres foram Maria Nazaré e Celina Albuquerque. E eu vou deixar até uma foto aqui da Celina Albuquerque, porque essa mulher foi muito importante, pois foi a primeira brasileira a receber o batismo com o Espírito Santo, no dia 2 de junho de 1911. Em 2 de junho de 1911, o Senhor batizou a primeira brasileira a crer nas promessas de Atos 2:39. Irmã Celina Albuquerque estava orando em sua casa quando começou a falar em línguas estranhas pelo poder do Espírito. E logo que ela foi batizada, fizeram uma reunião na Igreja Batista e acabaram excluindo Gunnar Virgin e Daniel Berg. Eles foram convidados a se retirar, porque não aceitavam a doutrina pentecostal na Igreja Batista. E muitos irmãos foram com eles, na faixa de uns 3 irmãos. E no dia 18 de junho de 1911, na casa de Celina Albuquerque, eles fundaram a primeira igreja pentecostal no Brasil, que tinha como nome Missão
da Fé Apostólica, que era o mesmo nome do Ministério da Rua Azusa, dirigido pelo William Joseph Selmo. Enfim, em 18 de junho de 1911, na Rua Siqueira Mendes, número 67, começava a se estabelecer a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Porém, era um trabalho muito árduo, era muito difícil porque muitas pessoas, muitas igrejas não aceitavam essa nova doutrina, mas eles perseveraram, tiveram fé, acreditaram na promessa de Deus, e Daniel Berg e Gunnar Wing continuaram pregando sobre o batismo com o Espírito Santo. A casa de Celina Albuquerque ficava na Rua Siqueira Mendes, número 67, no bairro Cidade Velha, ali em Belém do Pará. E eles continuaram fazendo as suas missões, os seus trabalhos, até se mudarem para um local fixo, para fundar a primeira igreja, ou pelo menos constituir com mais estrutura a primeira igreja, que foi na Avenida Jerônimo, número 224. E muitas pessoas começaram a se converter, a receber essas promessas, a receber esses milagres. Só que havia muita perseguição por parte de igrejas batistas, igrejas históricas, que não aceitavam essa doutrina. A perseguição era tanta que apelidaram os pentecostais, os missionários ali, de Jaquimim, que significa aves que invadem o ninho dos outros. E eles foram tão perseguidos, tiveram denúncias da polícia, das autoridades, que eles estavam fazendo exorcismo. Porém, então, um jornalista do jornal Folha do Norte, ele foi, vamos dizer, foi até essa igreja pentecostal, porque receberam muitas denúncias. E ele foi ali com um pensamento negativo. Só que ele viu todo o culto, um culto alegre, um culto animado, um culto de fervor, que as pessoas tinham fé, que as pessoas se entregavam na adoração. E com isso, ele decidiu tomar uma posição imparcial. E ele, na sua descrição, que ele escreveu no jornal, no seu relato, ele escreveu exatamente isso, que nunca viu uma igreja cristã com tanta alegria, com tanto amor, com tanto fervor, com tanta fé na sua adoração. E isso serviu de propaganda para a igreja crescer ainda mais. Em 1918, a igreja mudou o nome para Assembleia de Deus, que é o nome que temos até hoje. E por quê? Porque esse era o nome que era usado desde 1914 pelas igrejas pentecostais nos Estados Unidos. Eles aderiram esse nome à Assembleia de Deus e titularam como Assembleia de Deus. A primeira Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus do Belém, do Pará. Essa igreja existe até hoje, né? Tanto que a Convenção Geral das Assembleias de Deus, que é liderada pelo Wellington Bezerra, ele que é o pastor que nós chamamos, que é um dos pastores de lá, né? O Wellington Bezerra. Temos um pastor muito conhecido também, Samuel Câmara, que é chamado de pastor da Igreja Mãe. Mas nós vamos falar isso daí mais para frente. Tendo eles iniciado essa grande missão, Gunnar Wing, ele era um pastor e ele ficava mais na igreja, pastoreando, doutrinando, enquanto Daniel Berg, como papel de evangelista, evangelizava, fazia missões para expandir mais a palavra de Deus e a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Lembrando aqui, uma coisa que eu preciso deixar bem claro, que o início da igreja, a Assembleia de Deus, foi voltada ao ensino, ao ensinamento, à escola bíblica dominical, ao ensinamento da doutrina. E existiam dois folhetos que se iniciaram ali antes de 1930, que era A Boa Semente e um jornal que eles tinham, que era o Som da Alegria, que muitos historiadores eles são unânimes em dizer que esses foram, vamos dizer assim, umas ferramentas mais importantes para a evangelização. O folheto Boa Semente e o jornal Som da Alegria, para espalhar a palavra de Deus e a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Com o tempo, a obra se expandiu e cresceu, e houve a necessidade de mais missionários trabalharem na obra. Logicamente que Daniel Berg e Gunnar Wing investiram nos ministros, nos evangelistas, nos missionários locais, porém, eles pediram ajuda para mais missionários suecos. E no dia 25 de outubro, chega 2 missionários muito importantes aqui. Onton Nelson e sua esposa, Adina Nelson. Onton Nelson,
ele é considerado um dos maiores evangelistas da Assembleia de Deus, pois ele evangelizou e fez missões durante 40 anos aqui no Brasil, fez grandes trabalhos aqui no Brasil, contribuiu muito para que a Assembleia de Deus crescesse e foi um marco na Assembleia de Deus, Otton Nelson. Ele chegou aqui nesse ano e com a sua esposa e já chegou se dedicando ao trabalho da obra de Deus. No dia 18 de agosto de 1916, chega Samuel e Lina Newton, um casal também de missionários da Suíça, sueco, assim como Otton Nelson e sua esposa. E Samuel Newton, ele foi, vamos dizer assim, muito importante no jornal Boa Semente, depois um jornal que viria posteriormente, que eu já vou falar daqui a pouco qual o nome desse novo jornal. E ele teve um grande conflito com a próxima personagem que chega aqui no Brasil, que foi no dia 3 de junho de 1917. Chega aqui no Brasil Frida Standenberg, ou como ela é mais conhecida, Frida Winger, porque depois de 4 meses ela se casou com Gunnar Wiggen. Os dois já se conheciam já se conheceram lá na Suíça. Ela era enfermeira, fez 2 meses de um curso teológico lá. A sua preparação e a sua capacidade de Frida Wiggen era surpreendente. Ela foi uma das mulheres que mais evangelizou, mais fez missões aqui no Brasil. Ela era uma das redatoras do Som da Alegria, o jornal que era usado pela Assembleia de Deus para evangelizar. E ela dirigiu cultos enquanto Gunnar Wiggen viajava. Ela dirigiu a Escola Bíblica Dominical. Ela escrevia artigos teológicos. Ela visitava, fazia missões em orfanatos, em prisões. Então, ela teve um grande trabalho para que a Assembleia de Deus crescesse aqui no Brasil. Porém, ela teve alguns conflitos, que eu não vou falar aqui muito nesse vídeo. Eu acho que tem que fazer um vídeo específico só sobre Frida Wiggen, porque ela foi muito importante também nas histórias da Assembleia de Deus. Com a obra de Deus crescendo, em 1921, em junho, Daniel Berg, que tinha ido para a Suíça, ele volta com 12 missionários para que o ajudasse na expansão da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus estava se expandindo de uma forma surpreendente. Estavam fazendo filiais no Rio Grande do Norte, em São Paulo, em Santos, né? Que hoje temos aí o Ministério de Santos, mas nós vamos falar mais para frente, que foi fundado em 1924, mas a Assembleia de Deus ela se expandiu graças a 2 missionários suecos que receberam um chamado de Deus e trouxeram a palavra para o nosso país. Em 1930, teve a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus, que é a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que hoje temos como presidente Wellington Bezerra, mas naquela época ela fez muitas, vamos dizer assim, mudanças na Assembleia de Deus. Primeiro, uniu todas as Assembleias de Deus para que tivessem uma união. Aquela convenção foi para decidir assuntos relevantes. Um desses assuntos relevantes, eles pegaram o folheto Boa Semente e o jornal Som da Alegria e juntaram os dois e fizeram o Mensageiro da Paz, que até hoje existe aí e é uma ferramenta de evangelismo para muitas pessoas, vai para muitos lugares e foi uma ferramenta muito... Em 1930 foi realizado em Natal, Rio Grande do Norte, a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus. Com pesar, a igreja se despediu do pastor José Felinto, recolhido à glória durante a convenção. Na mesma Assembleia foi decidido que os trabalhos do Brasil passariam a ser dirigidos pelos obreiros nacionais, com apoio dos missionários. Também foi decidido que os jornais Boa Semente e o Som Alegre se uniriam num só, formando um novo jornal que se tornou um órgão oficial das Assembleias de Deus do Brasil, o nosso Mensageiro da Paz. Importante. Depois que chegou, foi mudado para a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a conhecida CPAD. E também houve algumas decisões ali, houve um conflito ali sobre o Ministério Feminino, se poderia mulher pregar ou não, mas como eu já falei, eu vou deixar essas questões para outro vídeo. E ali também, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wiggen passaram a liderança da igreja para pastores locais.
e a partir daquele momento os pastores brasileiros continuaram o projeto de expansão, de evangelismo da Assembleia de Deus e da doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Como eu disse, eu ia dividir esse vídeo em partes, o vídeo já está longo já, eu tentei falar aqui o mais rápido possível, mais resumido, porém a gente fica difícil de resumir vídeos como esse, histórico, porque tem muitos detalhes, muitas coisas importantes que precisam ser faladas. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, nós vamos fazer a parte 2 e a parte 3. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, nos ajuda aí compartilhando, se inscrevendo, porque um vídeo histórico dá muito trabalho, nós temos que buscar conteúdo, nós temos que buscar literatura. E outra coisa, a biografia de todas as informações que eu citei no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição aqui os livros que eu li, que eu peguei informações, para que você possa também, se quiser se aprofundar mais, compre, leia, não sei se tem PDF, mas provavelmente deve ter, mas pesquisa lá. E você já sabe, né? Se o papo é teologia, esse é o seu canal.